paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Lígia, seja muito bem-vinda ao canal Mulheres como Girassol. Hoje, Dia Internacional da Mulher, e eu quero deixar aqui os meus parabéns, a minha homenagem a todas as mulheres guerreiras, batalhadoras que têm conquistado o reino de Deus, amém? E eu quero hoje compartilhar uma palavra que está no livro de Josué, no capítulo 2, versículo de 1 a 21. Só que como o texto é um pouco extenso, eu vou ler a partir do versículo 11, que diz assim: Ouvindo isto, desmaiou-os o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me vós pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Esta é uma palavra que fala sobre Raabe. E o tema que eu coloquei nessa palavra é: seja você também uma mulher de fé. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava em cima dos muros de Jericó. Jericó era uma cidade que estava prestes a ser conquistada pelos israelitas. E ali Josué enviou àquela cidade 2 espias para que pudesse ali verificar a cidade, verificar o que estava ocorrendo na cidade, qual a melhor estratégia para que eles pudessem conquistar aquela terra. E Raabe, além de ser uma prostituta, aqui ela mostrou também ser uma mulher de fé. Uma mulher que vivia em Jericó, uma terra estranha, uma terra que não adorava ao Senhor, mas ela ouviu falar do Senhor, ela ouviu falar de Deus e ela resolveu confiar em Deus. Quando os espias chegaram em Jericó, Raabe os escondeu em sua casa. E em troca, ela foi ousada e ela pediu que ele a livrasse da morte. Não somente a ela, mas ela e toda a sua família. A história de Raabe é um exemplo de fé e coragem. E aqui eu tiro 3 lições que nós podemos aprender com Raabe. E não é só aprender, mas é também colocar em prática. Porque aqui, na primeira lição que eu destaco aqui é fé em ação. Então a fé sem ação, ela não vai trazer frutos, ela não vai trazer resultados para a nossa vida. Nós precisamos ter fé em Deus acima de qualquer coisa e precisamos pegar esta nossa fé e colocar em ação. Raabe não somente confessou a sua fé em Deus, como também colocou em prática quando ela resolveu ajudar os israelitas. E quantas vezes nós estamos passando por luta, nós estamos passando por dificuldade, recebemos uma notícia ruim, uma notícia de destruição. E qual tem sido a nossa postura diante dessas situações?
Raabe estava ali prestes a ver a sua cidade ser destruída. E com ela, toda a sua casa, toda a sua família, tudo aquilo que ela conquistou, e perder a sua própria vida. Mas ela pegou a oportunidade de ter ali em sua casa aqueles espias para colocar a sua fé em ação, escondendo eles ali daquele povo, deixando eles ali na sua casa, dando abrigo para eles, dando escape para eles através dos muros de Jericó. E em troca, ela pediu para que eles tivessem misericórdia dela e da família dela. Qual tem sido a sua atitude diante das lutas, diante das dificuldades? Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a presença do Senhor, mas também precisamos colocar essa fé em prática, precisamos colocar essa fé em ação, precisamos ter atitudes de fé, assim como Raabe teve. A segunda lição que nós aprendemos aqui com Raabe é a coragem. Ela foi muito corajosa ao esconder os espias em sua casa, pois ela poderia ser pega e ela poderia ter morrido, porque ela estava ali traindo o seu povo, traindo a sua cidade. Mas ela não temeu. Ela teve coragem, ela avançou rumo àquilo que ela acreditava que poderia ser a mudança e a transformação, não somente para ela, mas para toda a família dela. E assim ela fez. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Raabe é a redenção. A história de Raabe também nos lembra da redenção, que só é possível através da fé em Deus. Raabe, ela não somente confessou a sua fé em Deus, no Senhor, como ela abandonou todas as suas práticas. Ela deixou ali ela assumiu um compromisso diante do Senhor, de ter uma mudança de vida, de ter uma mudança significativa na sua vida. E com isso, o Senhor livrou não somente Raabe, mas livrou toda a sua família da destruição de Jericó. E o que mais nos deixa curioso na história de Raabe é que a palavra de Deus, ela fala aqui no versículo 15, que a casa de Raabe era em cima dos muros, por onde ela deu escape aos espias. E todo o muro de Jericó foi derrubado. Mas a família de Raabe ficou intacta. Nada foi capaz de destruí-los, porque os planos do Senhor, eles são maravilhosos, eles são inexplicáveis. Muitas vezes deixamos de viver as promessas, deixamos de viver os planos de Deus, porque ficamos tentando ser racionais, porque ficamos tentando entender. Mas uma coisa eu aprendi, que milagre não se explica, milagre se vive. E Raabe, ela não somente teve a sua vida e a sua família preservada ali diante daquela situação, como também o nome de Raabe, ele consta na genealogia de Jesus. Raabe gerou Boaz. Boaz foi o bisavô de Davi. Raabe, ela esteve ali em toda a genealogia de Davi e de Jesus Cristo. Uma prostituta que teve a sua vida transformada, que recebeu de Jesus a redenção. Se hoje, você que está aqui me ouvindo, se hoje você não olha para a sua vida e você não vê nenhuma perspectiva, você fala, mas eu sou uma pecadora, eu fiz muitas coisas inaceitáveis, quem sou eu? Você é uma mulher, uma filha de Deus, amada e escolhida, que precisa tomar uma decisão
de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador, de andar com Ele, de ter uma vida com Ele. E assim como Ele salvou, libertou Raabe, mudou a história dela, Ele também vai mudar a sua. Nós podemos ver lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, no versículo 11, que fala sobre os heróis da fé. E ali nós podemos ver Raabe aparecendo na história como uma mulher de fé, como uma heroína da fé, como aquela que creu, persistiu, colocou a sua fé em ação, teve coragem e ganhou como prêmio a redenção de Jesus Cristo. Que nós possamos ser esta mulher de fé, que nós possamos lutar, batalhar pelos nossos objetivos, pelos nossos princípios, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Que essa palavra, ela possa falar grandemente ao seu coração e que ela possa produzir frutos na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E se você está aqui assistindo esse vídeo, se você gostou, compartilhe com alguém, compartilhe com uma outra mulher, deixa aqui o seu comentário e, se possível, curta. Venha fazer parte do Mulheres como Girassol. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e um ótimo Dia das Mulheres.